Se você não sabe brincar, saia da mesa. Continuei comendo. Meu nome é Marina. Tenho 30 e poucos anos. 34, para ser exata. Diretora de criação. 12 anos na publicidade. 10 anos salvando a imagem da família. Moro sozinha no meu apartamento na rua Jardim Botânico, o mesmo que comprei com esforço em 2019. Pago as contas, cuido da carreira, cuido da fachada. Meu irmão, Lucas, tem 28, ainda ligado à família. A mãe principal, Helena. Ela é a matriarca hoje em pé à minha frente, um tribunal em salto. Sinto culpa, sinto medo, sinto um desejo enorme de me libertar, mas também sinto fome e raiva contida. São 21h47. Luz baixa, quase quente. O teto é espelhado. Olho para cima e vejo rostos duplicados. Vejo a minha boca mastigando. Vejo a fúria de Helena refletida. Taças tilintam, soam como acusações. Um som fino, ritmo de julgamento. O ar cheira a perfume caro. Ela usa algo cítrico, aldeído, e gruda na roupa. A toalha sobre a mesa. É a expulsão. Era humilhação calculada. Se você não sabe brincar, saia da mesa. As pessoas viraram o rosto, murmúrios curtos. Um risinho deslocado. Lucas engoliu seco. Meu garfo parou. Minhas mãos ficaram quentes. Mas eu continuei comendo. Mastiguei devagar. Um gesto firme. Um ato mínimo de recusa. Resistência silenciosa. Eu já sabia que aquela noite podia chegar. Trabalhei para a agência e para manter a aparência da família por anos. Negócios, jantares, fotos posadas. Eu escondia assuntos. Eu apaziguava crises. Eu sorria nas redes. Agora, de frente para a mesa, corria o risco de perder legado, alianças, confiança pública. Perder o nome que meu sobrenome carrega. Perder o irmão se ele ceder à mãe. Perder contratos se a história vier à tona. Perder o que precisei tanto tempo para construir, a minha própria palavra respeitada no mercado. Helena apontou para mim como quem marca sentença. A voz dela era de quem já derrubou gente antes. Segurei o guardanapo. Ele era liso entre os dedos e eu sorri por dentro. Um sorriso pequeno, irônico. Não houve grito, não houve imploração. Só olhares afiados como lâminas que vinham do teto espelhado. O espelho devolvia as expressões ampliadas. Uma câmera que não perdoa. Enquanto Helena falava, o telefone sob a toalha parou de vibrar. O visor brilhou por um segundo e depois ficou com a confirmação. Enviado. Um som mudo e seco. A luz do ecrã atravessou o tecido. Vi o retângulo luminoso, como uma inscrição em fogo. Todos ali não sabiam do que vinha. Nem Lucas, nem os convidados da empresa, nem o advogado sentado ao canto que eu sabia que receberia a cópia. As implicações eram imediatas. Meu e-mail podia chegar a jornalistas, podia chegar a sócios, podia chegar para o banco, podia chegar para pessoas que jamais imaginariam o que mantínhamos por baixo daquela toalha de linho. Podia destruir contratos, podia libertar, podia destruir. A mesa inteira se transformou, mas o telefone já havia decidido por mim. E agora? Levanto o guardanapo, recolo o talher, finjo indiferença. Puxo o telefone para fora. Ou deixo que a confirmação de envio seja o último ato visível, oculto sob o linho, enquanto todos especulam. O calor nas minhas mãos dobra. O espelho me observa. As taças continuam tilintando, baixas, acusatórias. A decisão está presa entre o braço de quem segura o guardanapo e o silêncio coletivo da sala. Eu respiro. O ar tem cheiro de limão e de Chanel. O relógio marca 21h48. A lâmpada no teto reflete o meu rosto em pedaços. Sinto o nó apertar. Sinto a urgência. Sinto que algo vai explodir a qualquer segundo. E eu ainda estou mastigando, ainda resistindo. Quer comentar? Quer seguir para saber o que acontece depois? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho. Era verdade.
Recomeços também foram construídos à força. Antes disso, eu era a garota que chegava cedo na agência, que levava sanduíche na marmita e anotava tudo em caderno Moleskine. Eu era a filha que se oferecia para cuidar da mãe quando tudo veio abaixo. Eu tentei ser a mediadora, a pessoa que acaziguava a imprensa, o rosto que sorria no evento, a que apagava incêndio. Ganhei campanhas premiadas, não por ego, por necessidade. Minha reputação virou moeda. Eu trabalhei para manter o nome da família inteiro, para que ninguém soubesse o que se fazia nos bastidores, para que o sobrenome continuasse a abrir portas. Hoje, debaixo daquela toalha, um arquivo que eu havia guardado como quem guarda uma arma, com precisão, medo e responsabilidade, saiu do meu bolso e entrou na rede. Era hora, ou eu imaginava que era. O telefone mostrou enviado. E foi só. Não havia efeito sonoro. Só um brilho seco no ecrã. Noite é sempre quando me sinto mais vulnerável e mais poderosa ao mês. Lembro de quando era jovem e sonhava em viajar. Peguei um estágio em Lisboa com 21 anos e comprei um bilhete só de ida com dinheiro de almoço. Fiquei 2 semanas sem ligar para casa. Quando voltei, trouxe um caderno de esquetes e um sotaque meio torto. Minha mãe, na época, me recebeu com No trabalho, eu era responsável por criar narrativas, virar realidade com palavras, forjar imagens que vendem. Hoje, pouquíssimas pessoas sabem que eu também sabia forjar silêncio. E durante anos, eu fiz isso de graça. Para a família, para um nome, para não ver paredes fechando. Naquele instante, ao tirar o telefone debaixo da toalha, vi outra notificação. Algo que não estava previsto. Um alerta do Drive. Arquivo sincronizado. Acesso feito por novo dispositivo. Havia um IP, um lugar, um endereço que meu cérebro identificou com uma sensação praticamente física. Angra. O sítio da família. A casa que tem vista para o mar e que Helena chama de lugar de descanso. Quem iria acessar minhas provas do sítio dela? Quem poderia mexer nos meus arquivos sem minha permissão? O nó no meu estômago apertou. Tudo bateu junto. O riso na gravação, o número de conta, o IP. Era como encaixar 2 peças de quebra-cabeça que eu não queria juntar, mas que agora estavam grudando. Pisque. Tudo como eu deixei. Tive um lampejo. E se alguém alterasse? E se colocassem outro riso, outra fala para me incriminar? A imagem do Drive me assombrou. Se algum do sítio acessou, pode ter copiado, pode ter plantado, pode ter envenenado. Percebi que não era só minha coragem em jogo. Era a minha capacidade de provar a verdade, que por anos bati e juntei. Havia uma segunda coisa que só eu sabia. Um detalhe minúsculo que ninguém suspeitaria. Uma senha num post-it colado dentro do meu armário de livros. Uma chave USB escondida na base do vaso da planta. Uma cópia imprimida da transcrição, datada, assinada por mim. Eu sou precavida. Precaução é herança e profissão. Guardei provas físicas. Levei algumas para um cofre no banco há semanas. Não porque confiasse no que tinha online, porque aprendi que arquivos digitais obedecem a quem os controla. E aqui vem o que me fez cambiar de tom. Enquanto eu observava a sala, meu telefone vibrou de novo. Não era uma mensagem, era o... Ela tinha minha palavra, e eu tinha dela. Mas havia algo estranho. Na assinatura do e-mail enviado para Helena, apareceu junto um anexo que eu não lembrava de ter incluído. Um arquivo com um nome curto. Antigo.mp3. Eu não tinha criado esse arquivo. O meu fígado gelou. Alguém mexeu no meu rascunho. Ou alguém plantou algo. Olhei ao redor. Senti os olhos pairarem, procurando culpados. Eu queria perguntar quem era. Queria arrancar aquela resposta. Mas a boca murchou. Fiquei muda. Havia muito em jogo. Havia contas para pagar, reputações para salvar ou destruir, contratos pendentes. Havia também uma sensação primitiva de que, uma vez aberto o baú, não havia volta. E eu percebi algo que me fez engolir seco. Havia um segundo e-mail, enviado para um endereço que eu não sabia, minutos antes. Um endereço curto, sem identificação. Alguém já havia antecipado meus passos. Alguém talvez queria controlar a narrativa. Naquele momento,
entre o tilintar das taças e o som abafado. Era sobre gente que sabia antecipar movimentos, gente capaz de plantar evidências, gente que conhecia meu jugo, gente que podia abrir meus arquivos antes de eu terminar de respirar. Ainda mastigo uma ideia. Tenho um plano silencioso, pequeno. Preciso comprar tempo. Tenho uma chave que só eu sei onde está. Tenho alguém que prometeu agir se eu desse o sinal. Tenho também uma sensação estranha. Ouvi a minha própria voz na gravação, mas ouvi outra coisa atrás dela. O estalo. Um nome que não devia estar ali. Um detalhe, uma fagulha que pode acender tudo, ou que pode me queimar viva. Não contei tudo ainda. Não posso. Guardei a cópia mais segura no lugar onde ninguém imagina procurar. E percebi, agora, que alguém mexeu nos meus arquivos. Alguém que conhece o sítio, que tem acesso ao IP. Alguém que sabe me alcançar. A chave USB que eu escondi na base do vaso tem mais do que apenas provas. Tem uma senha, uma foto, um número. É um pedaço de coisa que liga pontos que ninguém. Minha cabeça foi puxada para trás, para antes de tudo isso. E eu percebi que precisava lembrar cada pedacinho. Não só para entender como cheguei aqui, mas porque a essa altura o passado já tinha todas as respostas que eu não queria ouvir. Eu nasci numa casa de sala pequena e cortina amarela. Minha mãe, antes de virar Helena, era só mãe. Cozinhava cuscuz aos domingos e me chamava de minha menina, mesmo quando eu já tinha 27. Meu pai sumiu cedo. Não foi drama, foi um silêncio que se instalou. Cresci achando que calma era ausência de conflito. Aprendi a calar para manter a paz. Aprendi a sorrir para esconder tremores. A minha rotina de então, e que de alguma forma mantenho, era quase um mapa de sobrevivência. Acordava cedo, tomava banho quente, porque no inverno eu precisava convencer meu corpo que o dia valia a pena. Escolhia roupa, peças que não gritassem, nem chocassem, nem pedissem demais. Sapatos com salto médio. Uma bolsa com estrutura. Um bar. Helena entrou no meu mundo com o peso de uma etiqueta. Não era só minha mãe, era a matriarca. Sempre vestida de forma impecável, mesmo quando estava no sofá com meia calça corrida. Sempre certa, sempre pronta com o julgamento que fazia o chão ceder. Me ensinou condescendência em 2 tempos. Primeiro com um elogio que tinha alfinete, depois com uma cobrança que vinha em intervalo exato de silêncio. Você poderia fazer melhor, ela dizia, como se isso fosse um mapa para minha vida, e eu acreditava. Eu acreditei porque precisava. Porque querer ser aceita pela mãe é um fio que a gente não escolhe. Antes do golpe, tínhamos momentos que pareciam sinceros. Jantares de família em que eu ria de verdade. Viagens ao sítio em que eu observava o mar e me permitia não pensar. Ela me elogiava às vezes. Sua campanha foi brilhante, disse uma vez, tocando meu braço como quem aprova um projeto. Esses toques eram uma droga para mim. Eles me deixavam ligada. Eu vivia por aquele P. Preferia o conforto, o sofá compartilhado, a sopa no inverno. Terminei porque percebi que eu gastava mais explicações que ele gastava atenção. Saí com a sensação de perda e um alívio invernizado. Essa foi a minha primeira lição adulta sobre traição. Ela não apenas é dramática. Às vezes é um corte seco repetido com um bisturi invisível. Rotina doméstica. Eu era metódica. Pano na pia super organizado. Geladeira que tolera restos identificáveis e etiquetas de dia. Um calendário colado na geladeira com compromisso e um post-it que dizia: pagar seguro do carro. Eu ligava para a elétrica quando a luz piscava. Levava a roupa na lavanderia. Tinha horários para regar a planta. E recomeços. Essenciais. Esses detalhes me davam a ilusão de que eu ainda comandava algo. No trabalho percebi as primeiras trincas quando uma verba que eu havia pedido para uma campanha foi desviada. Me disseram que era erro de lançamento. Eu acreditei. Mais tarde, notei que fretes eram marcados em BNF. Uma pequena sensação, isso não é normal.
Era 2018, eu acho. Eu estava cansada. Ignorei, por medo de abrir um buraco que eu não tinha forças para preencher. Depois veio o primeiro telefonema estranho. Era uma voz de mulher perguntando por Helena, no número do condomínio da nossa família. Eu achei que era alguma ligação comercial e desliguei. No dia seguinte, minha mãe usou a mesma desculpa que ela sempre usava quando queria me envolver. Vem aqui, preciso falar. Fui. Ela me recebeu com café e um olhar que alternava entre ternura e cálculo. Tem uma confusão no banco, disse. Nada que você não resolva. Sorri e fui. Resolvi, claro. Paguei o preço do meu jogo, noites mal dormidas e um nó no estômago. Os sinais foram ficando mais raros e mais nítidos ao mesmo tempo. Uma noite, encontrei uma nota com um número de conta diferente no balcão dela. Perguntei. Ela sorriu com aquele sorriso que apaga perguntas. É para a reforma do sítio, disse. Eu disse obrigada e guardei. Até que um dia eu notei uma campainha antiga numa gravação. Era um som que eu conhecia. Tinha vindo do sítio, mas também do apartamento que aluguei para gravar uma matéria. Um detalhe bobo e explosivo que eu deixei passar. Pensei, por que alguém usaria a mesma campainha num apartamento em que eu estive? E por que a voz de alguém ao fundo riu com uma entonação que eu não conhecia? Anos de silêncio tinham me ensinado uma coisa. Sinal pequeno, problema grande. Mas eu ainda não sabia que era ainda maior do que eu imaginava. Um outro sinal me prendeu pela garganta. Um recibo de um jantar, não no restaurante que frequentamos, mas num lugar à beira-mar com a assinatura de um nome que até então eu só ouvira em conversas sussurradas da família. Era um nome estranho, mas que começou a aparecer em notas, em contratos, em mensagens com anexos que sumiam. Eu tentei confrontar com leveza. Quem é essa pessoa? Perguntei, como quem pergunta sobre a cor nova do tapete. Ela desviou. Alguém vira detalhes que eu julgava íntimos e os transformava em documento. Fechei a foto como se fosse frágil. Respirei. Pensei em todas as pequenas coisas que eu deixei passar. Em todas as noites que ignorei o incômodo. Em todas as vezes que preferi um sorriso confortável a uma pergunta direta. Percebi também que por trás de cada prova havia uma vontade de me manter no meu lugar. E eu cancelei. Agora eu queria outra coisa. Tempo. E eu precisava do tempo para entender o porquê daquela foco, daquele IP, daquela campainha. Foi nesse ponto que eu escrevi o e-mail. Não porque eu era heroína. Porque eu estava cansada de responder às regras de outra pessoa. Porque eu entendi que se não mostrasse aquilo, talvez ninguém mostrasse. Porque eu quis saber quem ousou usar a minha imagem. E ali, sentada no sofá, uma foto amarela na mão, eu percebi algo que me fez prender a respiração. Havia uma sombra atrás de mim na foto. Alguém saiu do enquadramento, rapidamente. Não era Luke. A sensação foi física. O frio subiu pela espinha, as mãos formigaram, a garganta fez um nó que quase me fez vomitar. Tomei meu telefone com as duas mãos. Vi mais um e-mail de confirmação no histórico. Desta vez, sem remetente. Só uma linha. Veja o que você deveria ter visto. E no anexo, uma foto minha, tirada de frente, na cozinha do meu apartamento, com a luz do teto refletida no espelho. Alguém esteve aqui. Alguém fotografou minha vida enquanto eu acreditava ter controle. Eu queria gritar. Eu quis desligar tudo e desaparecer. Mas eu não fiz nada. Só respirei e guardei a foto no bolso. E prometi a mim mesma que na próxima vez que a campainha tocasse, eu não iria abrir a porta sozinha. Não abri a porta naquela noite. Fiquei no corredor, com a mão na maçaneta como se segurasse uma faca. Respirei fundo. Ouvi passos subindo a escada. O som foi se afastando. Tranquilizei-me por 5 minutos. Depois, agora não. Uma vez, peguei um guardanapo com a caligrafia dele. Uma nota curta. Mãe pediu para você não mexer nisso. E um desenho sem graça de uma âncora. Meu estômago apertou. Fiquei com o guardanapo no bolso por 2 horas antes de jogar fora. Não consigo dizer se foi medo dele ou pena. Talvez os dois. Tentei conversar. Não é fácil colocar a palavra traição na boca. Parece que ao pronunciá-la, a gente vira acusadora, insana, dramática. Eu escolhi a calma.
Sentei com o Lucas na cozinha do meu prédio. Pedi café. Mexi a colher no copo até o metal chiar. Olhei nos olhos. Ele desviou. Você acha mesmo que eu faria isso? Eu perguntei. Havia tanto pedido nessa frase que nem era só para ele. Era para mim. Ele apertou o rosto com as mãos, como quem segura um remédio ruim. Não sei, disse. A resposta foi um raio. Não porque fosse direta, porque era impossível. A confissão que não é confissão. No trabalho, os sinais eram mais sutis. Colegas que sorriem de... O coração parecia ter dobrado de tamanho. Não abri. Fiquei parada, do lado de dentro, com uma criança que fugira de casa. Ouvi passos pela rua. Vi uma luz distante de carro. No dia seguinte, encontrei um bilhete dobrado embaixo da porta do elevador. Pare. Só isso. Uma palavra. Em caixa alta. A tinta havia um pouco borrada, como se tivesse sido escrita com emoção. Tive vontade de gastar o dinheiro do cofre e sumir. Em vez disso, fui ao síndico. Ele disse que levou um pacote que não entrou no prédio. Uma entrega errada, alegou. Engoli. Anotei tudo. Minha amiga editora quis me acalmar. Você fez certo, ela disse. E eu sabia que era verdade. Expor é abrir caminho, mas ela pediu calma. Não publique nada ainda. Pediu-me paciência como quem pede para não correr do precipício. E eu fiquei ali, dividida, porque a minha urgência pedia ação e a pragmática pedia tempo. Os sinais de abandono e mentira se acumularam em cenas domésticas pequenas. Uma camisa de Lucas no SES. Não era. Voltei para casa como um animal com arranhões por dentro. Liguei para a advogada. Ela disse que era possível reverter, mas que eu precisava de documentos. Precisava provar a origem dos fundos, vínculos, como se eu tivesse de justificar a minha existência financeira para quem sempre usou o sobrenome como passaporte. Senti vergonha e raiva, raiva grosseira, quente, que me deu vontade de quebrar pratos. Tentei procurar Lucas. Mandei mensagem. Vem aqui, agora. Ele leu e não respondeu. Liguei, deu caixa. Era estranho. Eu já tinha a sensação de que quando ele sumia, era porque o mundo dele tinha ordens que não me incluíam. Saí de casa e atravessei ruas como quem procura uma saída. Fui ao prédio da família. O porteiro disse que Lucas tinha saído cedo. Disse que a mãe havia ido para Angra. Tudo parecia organizado, como se tivesse roteiro. Voltei ao apartamento e encontrei um pacote pequeno na mesa, sem remetente. Dentro, uma foto rasgada. Era minha de perfil. A câmera tremia, como se quem filmava estivesse nervoso. Lucas falou algo que não ouvi claramente. Depois segurou o pendrive contra a luz. O homem sorriu. Alguém riu atrás da câmera. Helena apareceu nos fundos de perfil e olhou para a lente. O sorriso dela era pequeno e afiado. Ela virou-se. O vídeo cortou. Senti o chão sumir. As pernas ficaram bambas. O gosto metálico invadiu a boca. As imagens giravam como se eu tivesse dado play em mim mesma. A casa que eu ajudei a manter segura estava lá, em cena, com o meu irmão fazendo a passagem. A minha cabeça doía. O mundo ficou fino, como papel. Uma voz, a minha, gritou no fundo, e eu não ouvi. Acho que comecei a chorar sem ruído. Mandei mensagem para ele. O que é isso? Ele respondeu 3 minutos depois. Eu posso explicar. E de novo, aquela resposta que é um pedido e uma fuga. Eu mandei ligar. Ele ligou. A voz dele soou distante. Não agora, disse. Eu tô no carro. O som do carro, ao fundo. Ele chorou? Por que você precisava ver? Havia um silêncio longo depois. A minha garganta apertou. Você quebrou tudo, eu disse. Ela riu baixo. Eu reorganizei. Você agradece quando entender. A linha caiu. Eu respirei. O ar faltou. Fechei os olhos e vi a cena. Lucas entregando o pendrive. A campainha da gravação. A sombra nas fotos. Tudo junto, encaixando. Um plano montado por anos. Um quebra-cabeça que eu ajudara a montar. A sensação era de queda livre. E no fundo, um medo novo. Não era só perder contratos. Era perder o irmão.
era perder a minha própria história. Abri o e-mail da amiga editora. Uma resposta curta. Temos alguém interessado, mas não podemos publicar sem confirmar. Você segura? Segurei. Por quanto tempo? O relógio parecia rir. O telefone vibrou de novo. Era um arquivo de áudio desta vez. Assumi que era do Lucas. Não era. Um trecho curto e cortante. Você não entende. Ela protege o que é dela. Não espere misericórdia. A voz era feminina. De Stan. Peguei o telefone, mandei uma mensagem para a amiga. Publica só se eu der sinal. Ela respondeu com um emoji de coração. Mandei outra para minha advogada. Bloqueie o que puder. Vem aqui. A resposta veio com horários. Tentei lembrar de pequenas estratégias que me salvaram antes. Nada parecia suficiente. Quando a campainha tocou, não abri. Não reconheci o horário. Respirei. Meu dedo estava no teclado para ligar para alguém, para pedir ajuda, para gritar, para sair correndo. O telefone vibrou de novo. Uma última mensagem, um vídeo curto que mostrava por alguns segundos a mão de alguém escrevendo uma lista de nomes. No topo, o meu sobrenome. A sensação que me invadiu não era apenas de perda, era de batalha. Eu sabia que a próxima decisão não poderia ser lenta. E pela primeira vez, senti que não era só sobre eu perder ou não. Era sobre até onde eles iriam para proteger o que tinham. Pensei em tudo que guardei no cofre. Pensei em quem eu podia confiar sem medo. Começou com a imagem do meu apartamento, vista do lado de fora. A câmera avançou na porta. A campainha tocou. Uma voz calma sussurrou. Agora vai. A tela ficou preta. Eu pressionei o play de novo, como se repetir mudasse o sentido. A campainha tocou no corredor. Pela primeira vez desde o início, tive a certeza de que quando eu abrisse a porta, nada seria como antes. A campainha tocou de novo. Eu congelei com o telefone na mão. O vídeo abriu na tela e a campainha da gravação soou exatamente no mesmo tom da que eu ouvi agora. Era como se a casa respirasse com a gravação. Eu olhei para a porta. A luz do corredor fazia sombra na minha mão. O coração batia alto, rápido, como se quisesse pular para fora. Respirei, devagar. Conte até 5. Chamei a advogada. Vem agora, mandei. Ela respondeu. Saio em 10 minutos. Fechei as cortinas. Coloquei o meu casaco como quem veste uma armadura. O apartamento ficou pequeno. O ar pesado. E gosto metálico na boca aumentou. Depois falou baixo. Temos timestamps, metadados, logs de acesso. Dá para rastrear. A voz dele era técnica, mais firme. Aquilo me deu um fio de esperança. Primeiro, ele abriu o arquivo de áudio original que eu tinha no cofre do banco. A versão lá era minha. Minha respiração, meu riso nervoso, minha fala incompleta. Mas havia outra pista, uma sequência de ruídos de fundo que eu nunca notei. O perito isolou o som. Uma campainha antiga, clara. Metade do meu corpo ficou fria. Foi gravado em Angra? Ele perguntou. Eu disse que sim, ele anotou. Depois ele puxou o arquivo que circulou. O tal antigo MP3 que eu não lembrava de ter colocado. Felipe comparou as duas ondas sonoras. Olha isso, disse. Há cortes, a sobreposição. E veja essa assinatura digital. Ele me mostrou uma linha de código no canto da tela. Esse selo aqui foi gerado por um dispositivo com IP originado em Angra. Não só isso. O arquivo foi modificado a partir de uma versão que esteve em 1D. Foi inserido via outro servidor. Ele me olhou. Alguém plantou. A garganta queimou. Um calor surdo começou na nuca. Eu queria gritar. Queria pegar Helena pelo colarinho e perguntar olho no olho. Mas naquele momento eu era apenas a dona daquilo tudo. Eu precisava que aquilo virasse prova. Eu precisava que aquilo não fosse interpretação minha. Precisava que fosse punível. Precisava ser infalível. O gerente do banco desligou com um protocolo em mãos. Recebemos um pedido de transferência suspeita vinculado ao sítio. Disse pelo viva voz. Houve ordens para remeter a uma empresa chamada César Consultoria, em datas que coincidem com os recibos que a senhora trouxe. Temos mensagens internas, onde o gerente da conta questiona a origem.
mas foram instruídos a seguir ordens pela titular da conta. A minha boca secou. Há autorizações com a assinatura de Helena, completou Rita. Eu olhei para a assinatura. Era minha mãe. Inegável. Felipe entrou nos extratos. Transferência. Eu vim porque cansei. Ele trouxe uma caixa com anotações, invoices rasgadas, contas marcadas. Tem e-mails dentro do sistema do sítio que eu tenho acesso. Eles criaram empresas de fachada. César é o cara que aparece em notas e eventos. Tem conversas de áudio no servidor do sítio. E tem um registro de login que mostra a facilitação. Posso assinar que vi. Ele não precisou dizer mais. Eu senti uma mistura de gratidão e pena. Ele estava jogando a própria segurança para me ajudar. Em minutos aquilo cresceu. Marcos tinha prints de mensagens, ordens de transferência com instrução direta da titular da conta e uma conversa gravada entre o advogado do sítio e um banco onde Helena instruía remessas. Ele também entregou um e-mail interno que mostrava a preparação do documento. Antigo MP3, para ser anexado. O rascunho estava lá. Havia datas, nomes, um rastro firme. Meu estômago virou. A raiva e a dor se misturaram com uma frieza nova. Não a frieza de não sentir, uma frieza de... Rita foi taxativa. Você não pode se expor sem base legal. Se você confrontar, eles terão tempo de deletar, alterar, manipular. Eles já sabem que algo saiu. Não dê chance para pagar provas. Meu peito apertou. Eu queria gritar. Queria invadir o sítio com a minha raiva e arrancar tudo. Pulei na vontade e arrumei a voz. Ok, não confronto. O que você disser. Falei curto. Cada palavra era um controle muscular. Enquanto Rita preenchia papéis, Felipe montou um laudo preliminar e colocou tudo no HD com selo. Se alguém tentar mexer, vai ficar difícil contestar, disse ele. Eu senti um alívio seco. Era como amarrar as pontas das cordas. Marcos ficou para assinar uma declaração. Ele tremia um pouco. Eu disse, fica tranquila, Marcos. Eu vou cuidar. A voz dele quebrou. Eu peguei a mão dele por um segundo. Foi insuficiente para dizer tudo o que queria. Não queria envolver mais gente. Não queria que mais gente se ferisse por minha causa. Mas já havia feridos. Eu não atendi. Nada de briga. Nada de cair em iscas. Rita pediu que eu fingisse normalidade. Veste teu melhor sorriso. Vai à cozinha e traz café para tua mãe. Observa, sem acusação. Olha para a cara dela. Vê reação, mas não fala nada. Ser estranhamente calma seria uma vantagem. Aquilo me soou cruel, mas era verdade. Eu liguei para Clara e disse, segura o furo, só se eu mandar, publica. Ela respirou fundo, entendido. Eu guardo o telefone no bolso. O peso dele era tênue e forte ao mesmo tempo. Marcos assinou e saiu. A sensação de ter alguém que confirmou aquilo me deixou trêmula. Eu caminhei pela sala como se estivesse em órbita. Olhei a foto da minha mãe com um copo na mão e o olhar tranquilo. Ela não tinha ideia do que vinha. Eu poderia gritar, eu poderia bater copos, poderia, mas não. Resolvi ir ao sítio pessoalmente. Rita disse, não sem ordem judicial. Então, eu esperei. Organizei a rotina como quem prepara um golpe. Reforcei as cópias, escondi a chave. A cada palavra, controlava a face para não entregar o turbilhão. Helena fez um comentário provocativo. Você andou muito quieta. Eu sorri. Tanta correria, né? Resposta curta. Ela não notou o tremor nas minhas mãos. Não notou o guardanapo que eu escondi o pendrive. Não sabia que eu tinha lauda com logs no bolso. Não sabia que eu, pela primeira vez em anos, não precisava da aprovação dela. Antes de ir embora, ela me olhou com aquele olhar que sempre quis dar sentença. Cuidado para não queimar o que é seu. Eu sorri de novo, e algo frio deslizou pela minha coluna. Eu disse nenhuma palavra. A calma era minha armadura. Voltei para o apartamento e me sentei com Rita de novo. Ela me entregou um cronograma. Pedido de busca e apreensão. Medida cautelar. Notificação ao jornal sem publicação até a ordem. Pedido de indisponibilidade de bens. Tudo encaminhado. Se tudo der certo, amanhã de manhã temos mandado. A Polícia Federal pode participar. Eu senti um frio forte. Espere o mandado. Espere o recuo da surpresa. Avance com a polícia. Avance com a imprensa ao lado certo. Avance quando o jogo virasse
tão claro que não dava para negar. Eu tinha provas, testemunhas, logs, transferências. Eu tinha a assinatura dela. Eu tinha a foto do pendrive. Eu tinha a gravação original. Mas, acima de tudo, eu tinha outra coisa. A calma mortal de quem já chorou e aprendeu a respirar antes de agir. Na noite seguinte, eu dormi pouco. Acordei com o corpo pesado. Tomava café quando recebi uma foto. Era a porta do sítio. Do lado de fora, a placa de entrada. Embaixo, uma sombra caminhando. A legenda: eles já sabem cuidar. O número, de novo, não identificado. O ódio veio como chaga aberta, mas eu não deixei ele me dominar. Eu respirei. Foi um suspiro tão longo que senti o peito estourar. E pensei pela primeira vez com clareza. Desliguei. Olhei para o teto. A luz do abajur cortava metade do meu rosto. Pensei em tudo que poderia perder. Pensei em tudo que poderia ganhar. E pela primeira vez depois de tanto tempo, senti uma coisa nova. Medo com gosto de poder. Levantei. Peguei a foto amassada e a olhei pela última vez naquela noite. Murmurei para mim: amanhã eu não vou abrir a porta. Vou abrir todo o resto. Fechei a gaveta. Tranquei a porta. E deitei com o som da cidade lá embaixo como trilha. Eles ainda não sabiam. Ainda não faziam ideia do que eu tinha. Ainda riam, talvez como se tivessem vencido. Amanhã eu faria com que eles percebessem que por baixo daquele riso havia uma mulher que aprendeu a jogar com as próprias regras. E eu não ia perder. Ainda não. Acordei cedo. O corpo pesado, a cabeça latejando de sono e adrenalina. Tomei café como sempre. Rápido, preto, sem açúcar. Passei o batom coral com a mão que já tremia menos. Olhei no espelho. Vi os olhos fundos. Respirei. Vou. Helena estava impecável. Sempre impecável. O rosto dela estava liso como um palco. Me sorriu rápido, como se não fosse comigo. Você tá bem? Perguntou, com a voz cortante que já conheço. Sorri de volta. Tô. Só cansaço do trabalho. Falei leve. Não queria que o tom do meu coro soasse como ameaça. Precisei sorrir. Fiz café. Peguei o jornal. Fingi normalidade como quem respira por filtro. Lucas passou pela cozinha. Tinha o rosto fechado. Deu boa manhã, com sílaba curta. O garfo na mão tremia, como há dias. Tentei olhar nos olhos dele com calma. Não me dei espaço para perguntas. Ele desviou. Tenho coisas no curso, disse, e foi embora. Não perguntei mais. Eu já sabia que ele estava no sítio. O ponto do GPS dele apareceu horas antes no meu telefone sem que eu pedisse. O mapa que eu observava como quem checa o destino de um trem em movimento. Lá estava ele. E lá estava o sítio. Fiquei com a imagem dele de costas na mesa, entregando o pendrive. A imagem. Precisei dividir meu dia como quem divide uma bala. Marcos apareceu às 9h30. Chegou com a cara amassada pela vida, mas com uma caixa pelos braços. Trouxe os originais que o escritório do sítio me pediu para salvar antes de sumir. Ele disse. Ele tinha medo. Eu tinha medo por ele. Agradeci com um abraço curto, na medida exata de quem precisa manter distância para não atrapalhar. Ele assinou uns papéis no cartório. Enquanto ele fazia isso, eu mandei para Clara a confirmação. Ainda não. Só quando tivermos a ordem. Ela respondeu com um emoji de coração e um entendido. A pequena confiança da amiga me aqueceu. Era como se no meio do furacão alguém me segurasse pela mão. Fui ao banco com Rita às 11h. Falei com um gerente específico, combinei protocolos, mostrei o laudo preliminar do Felipe. O banco concordou em segurar transferências. Pediram procedimentos formais, prometeram cooperação. Senti alívio. O frio do alívio foi tão físico que me fez tremer. Voltei. O sorriso de Helena era calculado de azar. Ela falou sobre política de condomínio, sobre a faxineira nova. Houve um momento em que a minha mão tocou a do meu irmão. Ele recuou. Eu percebi a tensão como se fosse um fio elétrico cortando o ar. Mastiguei devagar. Engoli. Havia pessoas que olhavam como quem espera o próximo ato de um filme.
Eu sabia que os olhares cortavam. São rápidos, anestesiados, não buscam saber, querem espetáculo. Enquanto jantava, mandei mensagens curtas. Para Rita, pronto. Para Clara, aguenta até amanhã? Para Felipe, confirma a presença no sítio às 7h30. As respostas vieram em pequenos bips de garantia. Era uma rede discreta. Cada sim era um voto de confiança que eu não merecia, mas precisava. Voltei para casa tarde. Senti a noite como se fosse uma mão sobre meu ombro. Tranquei a porta, como sempre. Fiquei alguns minutos parado no corredor do prédio, ouvindo o silêncio. Foi quando o primeiro sinal ruim chegou. Uma mensagem sem nome. S. Enquanto falávamos, senti algo se mexer no corpo. A certeza de que alguém tinha violado minha última defesa. A sensação de invasão é física. É como se tivessem entrado e tirado um fio do seu peito. Fechei as janelas. Tranquei o cofre no armário que eu havia improvisado. Tornei a guardar os envelopes. Fiz uma lista rápida. Quem teve acesso à minha chave? Quem foi à minha casa nos últimos dias? Pensei rapidamente. A mulher da limpeza, a equipe de filmagem que gravou na minha sala há meses. Um entregador? Eram hipóteses. Tinha também a pior. Alguém entre os de casa. O pensamento me deixou tonta. Acendi a câmera que havia instalado estrategicamente. Cheguei a acreditar que aquilo me dava vantagem. Assisti às imagens em tempo real e vi apenas a minha própria ansiedade refletida. Aquele vídeo não mostrava intrusos, mostrava meu rosto cansado. Mas a foto do envelope estava lá, no telefone, clara como um insulto. Quem tirou? Quando? Como entraram? Pensei no cofre do ban. Liguei finalmente para Rita. Eles sabem, disse eu, a voz fina. Alguém esteve aqui. Ela respirou. Fica onde está. Não responde a nada. Amanhã cedo a polícia vai. E não conte à família, nem a Lucas. Eu concordei. A palavra dela foi um martelo seco na cabeça. Desliguei. Olhei a mesa. A luz da rua vazava pelo vão da cortina. O telefone vibrou de novo. Era um localizador. Compartilhamento de localização. Abrindo o mapa, vi um pino se mover. Era Lucas. O ponto não estava mais no sítio. Ele vinha em minha direção. O ponto vinha rápido. Meu estômago cambaleou. Pensei que podia ser coincidência. Pensei que podia ser nada. E então, antes de eu decidir qualquer coisa, tocaram a campainha. Não batiam. A campainha tocou uma vez só. Precisamente. A mesma nota curta da gravação que havia me seguido desde o começo. O som me atravessou. Minhas mãos ficaram geladas. Tremi. Segurei o batente da porta como quem segura uma corda fina. Abri um pouco a porta e vi o rosto. A porta fechou atrás deles e eu senti o ar sair do corpo como se tivessem puxado um plugue. Helena e o advogado na minha sala. Meu apartamento ficou menor de novo. O corredor, curto. O ar, pesado. A campainha tocou antes que eu tivesse tempo de pensar. Uma provocação ou um teste. Eu respirei. Meus dedos encostaram na mesa e buscaram a textura do papel. Os envelopes lacrados estavam lá. As cópias, o pendrive, o selo do Felipe, a foto rasgada, a sensação de ponta na boca. Se eu abrisse a porta, naquele instante, eu poderia perder tudo que eu vinha juntando. Se eu não abrisse, podia perder mais do que provas. Podia perder a chance de fazer aquilo de modo certo. Decidi na hora. Eu não abriria a porta para eles. Não ali. Não agora. Me obriguei a um plano frio, preciso. Um evento. Um palco. Público. Câmeras. Jornalistas. Onde não pudessem manipular a narrativa depois. Onde as provas se tornassem um documento público em tempo real. Onde a reação deles não pudesse. Ele já sabia. Ou suspeitava. Faz do jeito que a gente combinou, disse Rita. Sem drama, sem mãe me traiu. Só fatos. Mostra, prende. Depois a gente expõe o resto. A voz dela era curtinha, exata, confortou. Passei a noite montando. Cortei imagens. Organizei os slides. Separei os áudios. Marquei os pontos de interrupção.
Ensaiamos o momento em que Clara faria a pergunta certa para puxar a fala do Felipe. Ensaiamos o instante em que eu diria apenas 3 frases incendiárias e pararia. 3 frases. Depois, o silêncio deles. Deitei tarde, acordei cedo. O relógio na bolsa parecia um relógio de bomba. Vesti uma roupa que dizia confiança. Nada de extravagância, nada de apelo. Tom neutro, cor de quem não pede, de quem dá. Coloquei o batom coral, porque sempre me lembra de uma antiga estratégia. O rosto é argumento também. Levei a cópia física no cofre do banco e deixei outra comigo. Entreguei um pendrive lacrado para Felipe com a instrução. Se algo der errado, ponto 9. Microfone frio, o ruído abafado das cadeiras. O CEO me apresentou com uma frase que parecia um abraço. Marina, diretora de criação, responsável pela apresentação do dia. A salva de palmas. Eu senti a garganta seca e a voz vindo firme. Comecei falando do cliente. Falei do trabalho. Dei o ar de normalidade. Depois, parei. Olhei para a câmera. Olhei para as pessoas. Hoje eu vou falar sobre outra campanha, disse. Uma campanha que não apareceu em nenhum anúncio. Uma campanha que existiu por anos, nos bastidores da minha família, usando as mesmas técnicas que eu uso no meu trabalho. Repetição, camuflagem, narrativas. Vou mostrar como se constrói um escudo. Vou mostrar o que acontece quando o escudo vira caixa forte. O silêncio fez a plateia virar uma massa de orelhas. Alguém riu baixo. Helena não estava ali. Eu a convidei. Ela disse que viria para a reunião do conselho, que seria melhor do que estar numa apresentação comum. Helena vinha. E com ela, teria que vir explicou, sem floreios, o que a tecnologia mostrava. Manipulação, inserção de arquivo, duplicidade de sinais. Olhou para a plateia e disse: foi feita uma edição para criar narrativa, mas os metadados mostram a origem. Aqui, marcas que não se apagam. Fez o público engolir. Alguém do fundo da sala se levantou e murmurou: isso é grave. As luzes piscavam. Os telefones começavam a acender. Câmeras registravam tudo. Eu senti as pernas firmes. A adrenalina é uma cola. Falei direto para as pessoas com quem eu dividiria o sangue depois. Isso não é só sobre dinheiro. É sobre a forma como eles usaram o nosso nome para lavar reputações. Usaram contratos, eventos, empresas de fachada. Usaram o meu trabalho, o meu silêncio, para camuflar um negócio. A plateia se inclinou para frente, como se o corpo também buscasse verdade. No meio da apresentação, uma voz estridente. O que você está dizendo? Helena apareceu. Não entrou caminhando. Ela irrompeu. Ela veio em passos calculados. A voz saiu dura como aço. Marcos está no meu lado e ele vai explicar o que viu. Marcos subiu ao palco. A pele dele tremia, as mãos suavam, mas a voz saiu. Ele contou, falou de pressões, de ordens, de notas frias. Falou de gente que mandava pagar registros. Falou do carimbo. Falou do e-mail que ele foi obrigado a preparar e que depois entregou ao juiz comigo. As câmeras focaram em Marcos. Alguns na plateia baixaram os olhos. Outros abriram a boca. A realidade pegou. O advogado de Helena tentou, então, transformar a cena. Chamou segurança. Falou em ruído técnico. Pediu um microfone para fazer uma declaração. Queria criar dúvida. Queria uma brecha. Rita estava pronta. Ela se levantou e, com calma cirúrgica, anunciou que nós havíamos protocolado, naquela manhã, um pedido de medidas cautelares. Banco já havia sido notificado. Conta congelada. Mandado de busca e apreensão expedido. A fala dela caiu como um soco. O advogado de Helena pálido. Ela não tinha tempo. Havia um número de telefone com mensagens claras. Havia uma nota de jantar com um nome. César, ligado a pagamentos. Apresentei o extrato que mostrava pagamentos fracionados para uma empresa que depois sumia. Mostrei a imagem do pendrive sendo passado. Perguntei ao público: se esse documento é manipulação, quem manipularia? Quem teria poder de mexer nas cópias em Angra? A sala respirou. Helena levantou-se como se fosse para atacar. O advogado tentou.
mas eles estavam cercados por protocolos legais que eu e Rita armamos. Não podiam simplesmente gritar e virar a mesa. E ali, no meio daquilo tudo, eu senti uma fagulha de justiça que parecia quase física, quente. As reações foram imediatas. Um jornalista se aproximou com o microfone. "Você tem certeza, Marina?" perguntou. "Tenho. Tenho laudo, tenho testemunha. Tenho a gravação original. Tenho o histórico. E tenho também uma cópia entregue a um jornal se algo errado acontecesse." As palavras saíram duras. O rosto de alguém na sala de imprensa recebeu um arquivo anônimo e começou a mostrar na live. Era um clipe curto. Eu o vi primeiro no canto, na tela do meu celular. Um vai e vem de imagens, um cofre aberto, envelopes numerados, um papel com um nome que eu não esperava, um político, uma aliança, um movimento de dinheiro para um lugar que mudou a natureza do caso. O público não precisou ouvir a palavra para mudar de cor. O repórter que segurava o celular parou no meio da frase. O ar pareceu rachar. Helena empalideceu. O advogado perdeu o fio. Eu senti o chão retirar-se debaixo dos meus pés e, ao mesmo tempo, abrir-se uma estrada. Ninguém sabia de onde veio esse vídeo, nem eu. Ele revelou um novo nó. Um nó que dava a dimensão de que aquilo que eu trouxera ao público era apenas a borda de algo muito maior. O sorriso no rosto de algumas pessoas desapareceu. Outros ergueram as sobrancelhas, frias, calculistas. Havia aí uma figura cujo nome poderia transformar a investigação em terre. Mas acabou de surgir algo novo. Isso muda o contexto. Eu não vou atacar essa pessoa sem prova. Mas o país precisa saber que o que começou como fraude familiar pode tocar gente que não imagina. As perguntas vieram em ondas. Eu respirei. Me senti pequena e gigante ao mesmo tempo. O meu problema agora não era mais apenas a minha mãe ou o sítio. Era uma teia que ribomba além do meu alcance. Era a certeza de que, em algum lugar, alguém estava puxando cordas maiores. Quando desci do palco, a atmosfera era outra. Repórteres cercavam. Pessoas queriam falar. O telefone não parava. Recebi uma mensagem curta de Clara. "Tem um novo arquivo chegando. É do Angra. Não abri. Espera." E outra de Rita. "Polícia pede proteção. Vem logo." Eu estava no olho do furacão. Ainda assim segurava o volante. Eu mostrei as provas, mas algo ali já não me pertencia mais. A cidade, que estava começando a entender, agora precisava de mais. E eu sabia, com um medo frio na boca, que eu... Ainda há quem me queira silenciar. Ainda há documentos que faltam. Ainda há nomes que não escolhi dizer em voz alta. Naquele instante, a minha mão fechou o pendrive. Senti o metal frio. Pensei em tudo que poderia perder. E por baixo de tudo, uma certeza que me mantinha inteira. Eu já tinha ido longe demais para recuar. Porém, alguém havia aberto uma porta que eu não sabia que existia. E agora, quando a cidade sabia, a próxima campainha que tocasse não seria apenas a do meu apartamento. Seria a de um mundo que eu estava prestes a desmantelar. Eu respirei fundo e ouvi, ao longe, o som de um helicóptero se aproximando. Quando a sala do auditório ainda vibrava com o último som do microfone, eu não sabia se meu corpo estava inteiro. Ainda não sei. Saí dali com as mãos frias, um copo de água que tremia e uma sensação estranha de que eu tinha falado por toda uma vida. E ainda assim, por alguma razão, faltava ar. No jornal, a manchete foi direta. Operação em Angra. Família. No grupo dos próximos, Rita esteve ao meu lado desde o primeiro minuto. Rita, com pressa cirúrgica e voz firme, organizou minha defesa e me lembrou que eu precisava comer. Clara, da redação, manteve o compromisso: não publicar nada até o juiz autorizar. Marcos assinou declarações no cartório e, quando me viu, chorou como quem agora se liberta de culpa. Felipe trabalhou noites. Eles foram a minha rede física, a minha trava. Mas houve também quem se afastou. Uma amiga de faculdade me mandou mensagem curta: "Não tô sabendo como te ajudar." E desapareceu.
Um cliente importante da agência pediu para adiar reuniões. Certos colegas passaram a me cumprimentar rápido, com aquele olhar que pede distância. Tem gente que, na hora do choque, toma cuidado com quem se associa, e eu entendi isso como parte do preço. A cidade inteira queria escolher um lado. Alguns escolheram o mais confortável, o do silêncio. Lucas mudou de vez. No começo, ele foi corpo presente. Ficou ao lado de Helen. Era um alívio sujo, porque vinha com culpa, mas existia. Senti um peso sair do meu peito. Respirei fundo e pensei: talvez eu tenha feito algo certo. Mesmo assim, o medo ficou presente, como sombra impossível de dissipar. A mídia, claro, encontrou heróis e vilões. Havia quem me chamasse de fundamental e quem me acusasse de trafegar em ruído. O tom das manchetes variou. Em cafés, ouvi pessoas debaterem meu nome com a voracidade que reservam a quem ocupa o centro de uma história fácil de julgar. Um rosto conhecido na agência, que sempre fora gentil, comentou com outra pessoa: ela sempre gostou de aparecer. Essas palavras me atravessaram como lâminas finas. Outros, um número pequeno e poderoso, me ligaram em segredo e disseram: você tem coragem, e ofereceram ajuda. São gestos contraditórios que me deixaram à mercê de uma verdade. A exposição traz aliados e inimigos em doses imprevisíveis. No lado legal, as perdas de Helena foram concretas. Bens bloqueados, contratos ré. E se alguém, ali atrás das cortinas, tivesse montado uma trama maior que a nossa? Olhei para meus arquivos e, por noites, tentei provar de novo, para mim mesma, que eu não havia inventado nada. Reouvi os áudios entre as paredes da noite. Revi mensagens que tinham cheiro de mentira. Tentei me convencer de que se algo falhasse, havia um plano B. E isso me manteve acordada. Então, no meio dessa sensação de batalha que eu já começava a aceitar, aconteceu algo novo. Era fim de tarde. Eu estava em casa, com meia xícara de chá frio, quando o telefone vibrou. Era uma mensagem sem número. Um vídeo curto. Abri sem pensar. A tela mostrou um local que eu conhecia bem. A cozinha do sítio, vista de um ângulo que só alguém lá dentro poderia ter. Depois, um detalhe que me fez o estômago cair. Lucas sentado numa cadeira, de costas, móvel demais para ser natural. A imagem cortou. Uma legenda simples: cadê você, Marina? E depois, em uma sequência de frames, um ponto se movendo no mar. A noite caiu pesada. Eu fiquei na sala, as luzes acesas, esperando um som. Cada campainha me fazia parar o ar. Cada carro na rua parecia pé de algo. A cidade soou maior e mais hostil. Por baixo de tudo, uma certeza crua. A guerra que eu havia começado não seria apenas por provas agora. Era por vidas. E eu, no meio de tudo que eu ajuntei, do medo, da pequena alegria, do orgulho surdo, percebi que a reconstrução da minha vida ainda estava apenas começando. Eu ganhara uma batalha de exposição. Mas havia estratégias que eu não conhecia. Havia inimigos maiores que sorrisos. Havia um mapa novo, com um ponto vermelho que se movia e me perseguia. Sentei no sofá, peguei o telefone e respirei. Rita, escrevi, de novo, com a mão que mal acreditava no que fazia. Ele desapareceu. Vem. A resposta veio em 2 minutos. Estou a caminho. Não se mexe. Fecha janelas. Não fala com ninguém. Fechei todas as cortinas. Tranquei a porta. E ouvi, lá fora, um carro frear devagar. Não. Pintei um vaso de azul. Coloquei outra planta na sala. Esta sobreviveu. Reaprendi a regar coisa viva. Pareceu bobo no começo. Foi urgente depois. A planta virou sinal de que algo ainda podia crescer. No trabalho, mudei o tom. Saí do posto fixo na agência. Foi decisão dura. Me senti como se fechasse uma porta que me deu tanto, mas precisava respirar fora da sombra do sobrenome. Abri uma microconsultoria. Nome simples, direto, oficina. Um lugar para eu oferecer o que sei, criar narrativas, consertar imagem, mas agora para mulheres que queriam recomeçar sem se vender. Eu fui prática, abri conta nova, fiz papelada, paguei taxas,
O burocrático era reconfortante. Parecia ordem, parecia novo começo. O primeiro cliente foi uma dona de loja que vendia roupas para mulheres de 50. Ela me ligou porque queria falar a verdade nas redes, mas não sabia como. Foi um trabalho pequeno. Sentamos com chá na minha mesa. Eu ouvi. Ela falou dos medos. Eu falei que é honesta. Vi minha mãe nelas, mas não a mesma Helena. Vi a versão dela antes de vir a tribunal. Vi eu mesma ali, agora do outro lado da mesa. Uma delas, a Lúcia, me ligou dias depois e chorou. Consegui pagar o aluguel sozinha pela primeira vez. O choque da alegria dela foi uma fisgadinha de resgate para mim. Pequena vitória. Das maiores. Reacontei a história para poucas pessoas. Para Rita, que ficou. Para Clara, sempre calma e afiada. Para Felipe, perito que virou amigo por necessidade e ficou por escolha. Para Marcos, que me olhava com culpa e alívio nas duas mãos. E para Lucas, sim, ele voltou. Não foi bonito nem simples. Voltou com o rosto inchado, com desculpas que pareciam bolas moles e verdade, às vezes por inteiro. Lucas apareceu uma tarde, empurrando a porta sem bater. Parecia menor. Pediu para entrar. Falei pouco. Ele chorou pouco. Nada de monólogos melodramáticos. Um pedido de perdão seco. Eu me perdi, disse. Fui covarde. Fui fraco. Não sei como consertar. Pessoas grandes começaram a me procurar. Uma organização me convidou para palestrar sobre reputação e vulnerabilidade. Falei com voz trêmula, mas firme. Falei da toalha de linho, da campainha, do som que te segue. Falei de medo e também de como se reerguer. O auditório não vazou. Pelo contrário, mulheres me apertaram as mãos depois. Umas me disseram, tua história me salvou. Outras me pediram mentoria. Eu abri vagas para mulheres que tivessem sobrevivido a crises. Metade gratuito, metade pago, para manter o projeto vivo. No dia a dia, práticas pequenas mudaram tudo. Eu passei a regar a planta sempre às 7h30. Usei batom coral como escudo, às vezes. Fiz terapia 2 vezes por semana. Voltei a correr 15 minutos e comecei a escrever num caderno toda noite. O caderno é sagrado. Escrevo as 3 coisas que derem certo no dia. Às vezes é só ter tomado banho. Às vezes é fechar um contrato. Anotar vira prova para mim. Eu não me esqueci de viver. As amigas voltaram. Mudei número para contatos profissionais. Cortei exposição desnecessária. Foi trabalho pesado, mas necessário. As ameaças continuaram. Um carro rondando, uma mensagem anônima, um vídeo que vazou. A polícia ficou atenta. Eu também. Não me iludo. Aprendi que risco faz parte. Não é que eu deixei de sentir medo. Aprendi a agir apesar dele. Vou ao cartório, tenho perícia. Não sou corajosa, sou metódica. O medo vem e eu respiro. E trabalho. A maior conquista disse respeito à minha autonomia. Paguei todas as contas que estavam no meu nome. Reestruturei minhas finanças. Criei um fundo de emergência. Pequeno, real. Fiz a primeira conferência online da oficina. 50 mulheres inscritas. Falei por 1 hora sobre mapeamento de ativos, o que cada uma tem para recomeçar. No chat, uma mulher escreveu, mas eu aceitei, precisava falar. Ao mesmo tempo, me mantive seletiva. Não aceitei contratos que pudessem me amarrar à imagem do passado familiar. Aprendi a escolher. A sensação maior que me pegou foi outra. Percebi que em todos esses passos eu não estava sozinha. Mulheres apareciam com suas dores e também com suas soluções. Algumas me pediam ajuda com o currículo. Outras pediam só para desabafar. Eu ouvi e fiz. As conquistas delas viraram minhas e vice-versa. Havia na troca uma energia que eu não esperava. Era como trabalhar em um laboratório de coragem. E ainda assim, nem tudo está pronto. Tem coisas que não se desmancham com sucesso profissional. Tem o vazio de saber onde Lucas esteve exatamente quando sumiu. Tem a sombra daquela campainha que às vezes toca na memória.
Tem o processo que ainda roda e pode trazer novidades que me derrubem ou me elevem. Há dias em que penso que a guerra acabou e outras em que sei que ela apenas mudou de cena. Hoje, enquanto tranca, a voz dele tremia. Estou com a chave na mão. Fora da janela, a cidade segue. O barulho das pessoas indo e vindo parece pequeno diante do que pode estar naquele cofre. Sei que quando eu abrir, muitas coisas podem mudar de novo. Positivas, perigosas, definitivas. A cama me chama, mas não durmo. A chave brilha, metálica, esperando. Amanhã eu vou ao banco. Levo Rita, levo Felipe, levo a advogada, levo coragem, levo todas as provas que já tenho. E levo a sensação clara de que, por baixo do desmoronar, ficou algo precioso. Eu aprendi a me erguer. Ainda há uma última porta. Uma que eu não sei se quero arrombar. Mas a chave está aqui, fria, na minha mão. E eu já não sou a mulher que abre a porta sem olhar. Eu sou a mulher que olha e decide. Amanhã esse cofre. Amanhã a última. Dou oficinas presenciais e online. Faço mentorias. Fui convidada para dar palestras em lugares que um dia eu só sonhei. Não é fama vazia. É reconhecimento que paga contas e abre portas. Uma revista de negócios publicou uma matéria longa sobre mulheres que reescrevem suas histórias depois dos 30. Meu nome estava lá. Meu rosto no editorial com um título que me trouxe lágrimas. Quem recomeça e vence. Li 3 vezes antes de acreditar. Financeiramente, eu não preciso mais segurar a respiração ao ver o extrato. Reestruturei tudo. Troquei gerente, negociei dívidas, tornei minhas finanças transparentes. Criei um fundo de emergência e uma reserva real no banco. Abri uma conta jurídica para a oficina. Contratei uma pessoa para cuidar da contabilidade. Paguei todas as pendências que por anos carreguei no meu nome. É uma paz prática. A conta bancária ainda tem números, mas não manda ordens sobre a minha vida. Eu mando. Legalmente, as coisas se fecharam como um nó. Que finalmente. Felipe me manda áudios com piadas ruins para me fazer rir. Conheci pessoas em eventos que não eram da minha bolha. Um deles, o André, apareceu num curso que eu ministrei. Ele é tranquilo, tem um riso que desarma e um gosto por coisas pequenas. Café fresco, pão quente, conversas longas. Não foi amor à primeira vista, foi afinidade que cresceu. Temos um cuidado mútuo. Não é o centro da minha vida. É um colo, um presente, um relacionamento amadurecido sem pressa, que respeita minhas jornadas. O projeto Mesa de Bordo hoje é maior do que eu imaginei. O que começou com 8 mulheres virou uma rede. Há noites em que a sala lota. Mulheres trazem histórias. Demissão, traição, doença, perda, recomeço. Eu falo, escuto rotas. A melhor parte é quando me escrevem depois para contar vitórias. A mulher que reabriu a loja, a que assinou o contrato solo, a que pediu demissão do emprego que a esmagava e ganhou de volta o sono. Essas mensagens me acolhem, me lembram do porquê. Isso me faz sentir inteira. Um dos dias mais marcantes foi quando uma das participantes da mesa de bordo me encontrou na rua, me agarrou e disse: "Eu te vi no meu pior e hoje paguei a primeira parcela do curso que quero dar." Foi curto. Apertou minha mão e foi embora. Eu chorei ali mesmo. Chorei por ela. Chorei por mim. Chorei porque pude ser ponte. A sensação de que minha história virou mapa para outras mulheres é maior que qualquer prêmio. Ganhei também uma premiação local, um reconhecimento por iniciativa social e impacto em mulheres empreendedoras. Subi no palco e falei o básico. Agradeci àqueles que arriscaram por mim, falei da importância de redes e do valor de testemunhos. Não fiz discurso inflamado. Falei com a voz trêmula de quem sabe o preço de cada palavra. Depois, muitos vieram me abraçar. Senti que aquele abraço era o capítulo final de uma lição que eu levo. Coragem tem cheiro de café frio e mãos que trabalham. A estabilidade financeira me trouxe autonomia.
Recebo mensagens de mulheres que acreditaram na minha trajetória e me contam que abriram empresas, separaram-se, denunciaram, pediram emprego, mudaram cidade. O impacto me golpeia com doçura. Fechei processos, recolhi provas. As autoridades fizeram o trabalho que devia ser feito. Algumas pessoas foram responsabilizadas. Não houve tom de vingança em mim. Houve o alívio de ver regras aplicadas. Houve a sensação concreta de que a verdade, às vezes, pesa e cai no seu devido lugar. Foi justiça, na medida do possível. E eu, no fim, encontrei algo que nem processos, nem dinheiro, nem público me deram. Paz para dormir. Não é sono perfeito. Ainda acordo pensando em e-mails, em cobranças, em reuniões. Mas é sono que não precisa mais fugir. É sono que recebe sonhos simples. Sonhos de planta viçosa, de café quente pela manhã, de mesa com mulheres que se ajudam, de um fim de semana com André, de um telefonema da Rita com novidades. Sonhos de trabalho que eu escolho. Se algo ficou pé,